Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, nos seus versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Você percebe o caminho da hipocrisia, o caminho das máscaras, o caminho de uma vida não profunda? Um fariseu, nós sabemos muito bem quem eram os fariseus, porque eu já falei em vários vídeos do desejo interior verdadeiro, genuíno de um fariseu. É alguém que queria viver com radicalidade a palavra de Deus. Alguém que queria viver de A a Z a palavra de Deus, se construir a partir da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, Paulo. Paulo também teve toda a sua formação farisaica. Então era alguém que tinha um zelo pela Sagrada Escritura, alguém que tinha um zelo pela lei. Mas olha o caminho que esse fariseu fez. Ele convidou a própria palavra de Deus. Ele que queria viver um zelo extraordinário pela palavra de Deus, ele convida para jantar na sua casa aquele que é a palavra, que é o próprio Jesus. Mas a sua atenção foi roubada, ou seja, ele tirou seus olhos da palavra que era Jesus. É claro, não tinha compreensão que Jesus era a palavra, mas ali estava Jesus. Então ele tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da sua palavra, tirou os olhos daquele que deveria ser o objeto do seu zelo, que é a própria palavra, que é Jesus, e colocou o seu olhar em coisas exteriores. Ao invés de se preocupar se Jesus seria bem servido, amado, acolhido na sua casa, ele ficou admirado, não com Jesus e com as palavras de Jesus, com os gestos de Jesus, com a atitude de Jesus, mas ele ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. Meus queridos, às vezes nós nos apegamos a coisas tão efêmeras e nós perdemos o essencial. Nós nos prendemos à beleza do prato. O prato é belíssimo, uma louça belíssima, uma louça caríssima. Nós nos prendemos à beleza da louça e esquecemos o mais importante, que é a comida que está ali para nos alimentar. E com isso nós guardamos a louça e deixamos de comer. Morremos de fome, mas guardamos a louça. É mais ou menos isso aí. O homem que deveria ficar admirado, extasiado, perplexo, tocado, transformado pela palavra de Jesus. Aqui, se Jesus, vai dizer São João que a palavra se fez carne, habitou entre nós, armou entre nós a sua tenda. Onde Jesus entrava, ele armava ali a sua tenda, trazia salvação para aquela casa. Não foi isso que ele disse? Para Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Era o que Jesus queria fazer na vida desse fariseu. Só que ao invés desse fariseu ficar extasiado, tocado, transformado, porque Jesus fez da casa dele a sua tenda e ali estava, e ali a palavra queria se fazer carne, ele ficou admirado com outras coisas, simplesmente pelo fato de Jesus não ter lavado as mãos e não lavou com propósito. Todos os gestos de Jesus eram gestos que tinham um propósito, que tinham o para quê que ele queria fazer isso. Então Jesus queria provocar esse fariseu a sair daquilo que é passageiro e se apegar àquilo que é eterno, àquilo que permanece. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, Jesus disse. A palavra insensato aqui do grego também poderia ter sido traduzida uma pessoa que não consegue fazer um julgamento, uma pessoa sem inteligência, uma pessoa que não sabe julgar a situação. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês ficaram cegos pelos gestos exteriores, mas o interior está cheio de maldades, roubos e enganos.
Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Diante de uma palavra dessa, meus queridos, nós precisamos começar a trabalhar um pouco o nosso coração. Às vezes nós nos apegamos a coisas tão exteriores, vivemos de fantasias espirituais, vivemos uma vida romantizada espiritualmente, mas o nosso interior está podre. Nos transformamos em pessoas que rezam muito, mas uma oração que não transforma a nossa própria vida. Vivemos uma religiosidade que não transforma a nossa vida e o nosso coração, não transforma o nosso interior. E isso é muito ruim, porque é um caminho de hipocrisia, é um caminho de condenação, é um caminho de inferno. Aquilo que eu rezo deve pautar a minha vida. A minha oração precisa passar por mim, transformar meu interior, transformar as minhas escolhas, transformar as minhas opções, conduzir a minha maneira de agir, de pensar, de falar, de julgar, de olhar. A minha oração precisa passar por mim, transformar a minha vida. Caso contrário, eu seria apenas um papagaio repetidor de palavras. É o que Jesus está dizendo. Nos pegamos aos gestos exteriores, eu cumpro todos os preceitos, cumpro todas as leis, mas o meu interior está longe de Deus. E porque está longe de Deus, as minhas escolhas não são as de Deus, os meus pensamentos não são os de Deus, o meu modo de falar, o meu modo de ver, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, está completamente longe da oração que eu faço. É uma vida dividida. Não existe união da vida espiritual com a minha vida cotidiana. Não existe, é uma divisão, há um abismo entre as duas realidades. Insensatos, o Senhor está dizendo para nós, insensatos. Nos apegamos às coisas e nos esquecemos do essencial, que é a vida de Deus em nós. Em tudo na nossa vida precisa ser conduzido pela vida de Deus, pelo Evangelho. Então, o Evangelho que eu escuto na Santa Missa, um Evangelho que eu escuto nos momentos de oração, mas um Evangelho que não passa por mim e transforma a minha vida, para que ele está valendo na minha vida? O Evangelho é o próprio Jesus. Mas se eu não estou permitindo que o Evangelho se realize na minha vida, para que eu estou ouvindo o Evangelho? E não adianta dizer, não, é a força de ouvir que eu vou me transformar. Não, isso aí cabe a nós uma decisão de dizer, Senhor, eu quero pautar a minha vida a partir da Tua palavra. Aí sim, a graça de Deus abraça a minha decisão e a graça de Deus me capacita a realizar aquilo que eu desejo. Então, um Evangelho desvinculado da vida é uma vida realmente sem o Evangelho. Então, meus queridos, o Senhor está nos chamando de insensatos. Nos apegamos às coisas, mas uma vida longe de Deus. E a nossa igreja está cheia de pessoas assim. Eu também posso fazer parte desse grupo, você também. E se nós não fazemos, né? Ou se já fizemos ou hoje estamos fazendo parte desse grupo, cumprimos os preceitos, mas a nossa vida não é pautada pelo Evangelho. Muito triste isso. Nós vemos dentro das nossas igrejas pessoas que vão à missa, pessoas que vão a grupo de oração, pessoas que rezam terço, pessoas que falam de Deus, mas quando nós lemos a vida dessas pessoas e as escolhas que elas fazem no dia a dia, a vida está completamente desvinculada daquilo que elas mostram crer. Até quando nós vamos brincar com o Evangelho? Até quando nós vamos brincar com a nossa salvação? Até quando nós vamos zombar de Deus? Que o Senhor lhe abençoe. Abençoe a mim e a você, nos dando a graça de unir aquilo que nós rezamos com aquilo que realmente nós vivemos. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.